Olá, gente, bom dia. Hoje eu vou falar um pouquinho do capítulo 6, né? Que após a quem der ela, após a quem der comprar sua carta de alforria, ela começa uma vida com o Alberto, que foi o branco que ela se relacionou, teve um relacionamento. E aí, após essa separação com a Sinhá Ana Felipa, ela vai morar com ele, né, em um sítio afastado do centro. E aí, a autora, ela traz esse romance na, no capítulo, no livro, como algo não romantizado. Não existia, digamos assim, aquela romantização. Eu sei que eu vou passar o resto da minha vida com esse homem. Não. A personagem da Kendé, ela tinha em mente que a qualquer momento eles podiam se separar, porque ela sabia que esse relacionamento ele era construído, né? Ele gerava assim um certo preconceito dentro da sociedade em que eles estavam inseridos naquela época. Principalmente naquela época, né, que era onde ainda existia a escravidão. E aí a gente vai ter muitas demonstrações de que este relacionamento ele não vai dar continuidade, né? Que a gente vê que existia um preconceito entre eles dois mesmo, né? É tanto que o Roberto ele não apresentava a quem der para a sociedade branca. E assim também como a quem dela tinha um certo receio de apresentar ele para os amigos negros, né? Porque os negros eles também não gostavam dos brancos, né? E com razão, porque o sofrimento que fizeram eles passar justificam esse ódio que eles têm, né? E aí, neste capítulo também, a gente vai ter uma visão assim da Kindé independente. Ela, ela, ela não era aquelas mulheres que achava que tô casada com o Alberto aqui, ele que vai me sustentar. Não. Isso nunca fez parte da personalidade da Kendé. É tanto que é, mesmo juntos, né? Digamos assim, que eles estavam morando juntos, mesmo juntos, ela ainda procurava meios, fonte de renda para se manter, porque ela sabia que se ele deixasse ela, quem iria sofrer mais era ela, porque ela não tinha praticamente nada. E aí ela tinha a mentalidade dela que não poderia continuar só com a venda dos cookies. Ela tinha que procurar outros meios, né? Ou então de engrandecer, digamos assim, esse mercado de cookies. É tanto que ela ela decide montar uma padaria, né, para continuar com as vendas do cookie e também com outros produtos. Ela tinha essa noção. E aí, a partir do momento em que ela tem essa percepção, essa vontade de crescer os negócios dela, ela começa a estudar, não é? A gente vê que o mais interessante é que ela não foi assim, não foi do nada, não vai, ela não fez algo assim surgir do nada. Ela estudou, né, os gostos dos burgueses naquela época e também
chegou a visitar outras padarias para ter um exemplo de como fazer na sua, né? Ela teve todo esse preparo. Então aí a gente já vê uma outra percepção desse caráter, dessa personalidade da Kendé, né? O que não era muito comum, infelizmente, né? Não era todos os escravos que tinham essa percepção, essa vontade. E aí, outro fato curioso dentro desse capítulo também é que na construção da padaria, né? Outro fator que vamos ter dessa personalidade forte dela é que ela não queria as pessoas trabalhando na padaria dela como escravos, né? Aí vocês podem imaginar assim, um negro vai ter como era possível um negro ter um escravo? E tinha sim. Na leitura do livro, a gente vê em certos momentos que outros negros, né, eram raros, momentos raros, mas existia essa 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 relação de outros negros possuírem outros escravos, né? Só que a Quindé, ela tinha na mente dela que ela não queria escravos trabalhando na padaria dela. Ela queria funcionários, mas ela queria pagar pelos serviços dele, né? Outra questão também que que molda essa personalidade forte dela, essa busca pela, pela mudança, né? Pela mudança do que estava acontecendo. Ela não queria isso para ela. Ela queria fazer diferente. E aí, esse relacionamento deles era algo assim, meio que só existia dentro daquela casa no sítio, né? E aí a gente vai ter essa noção de que essa relação provavelmente não vai se desenvolver. E também, neste capítulo, vamos ter o que essa confirmação a gente vai ter no final do capítulo, né? Quando o Alberto ele decide abandonar a Kendé, era como se fosse assim um aviso do que estava para acontecer, né? Essa sensação dela de querer economizar seu dinheiro para que no futuro, caso houvesse uma separação, não saísse tão prejudicada. E aí, é, no final do capítulo, vai se confirmar essa separação dos dois, né? Devido ao. Começou um movimento de revolução dentro do Brasil para tentar expulsar os portugueses, e o Roberto era um português, era de Portugal. E aí começou essa revolução, né? Para, para expulsar os portugueses. E aí as condições que os brasileiros estavam impondo era que o português ele só poderia permanecer no Brasil caso fosse casado com uma brasileira. E aí é nesse momento que o Alberto decide abandonar a Quindé, já que ela era africana, e se casa com outra mulher, que a Quindé apelidou de Ressequida. E aí, a partir desses desdobramentos, a gente vai perceber que a Quindé ela sempre teve razão, né? Em ter esse cuidado todo com ela. E a gente percebe também que ela foi muito forte, né? Tanto por buscar meios de, de empreendedorismo e também ela teve esse lado muito humano também, muito acolhedor. É tanto que a Kendé, ela nunca abandonou a Ismério, o Sebastião, o Tico, o Hilário, que eram pessoas que conviviam com ela na fazenda, né?
Então a gente percebe muito desse lado humano dela em relação aos personagens, né? E aí a gente vai tendo o desfecho do capítulo com essa percepção de que ela veio para mudar a história dela. Ela não veio ali para se contentar em ser escrava, mas sim para mudar o destino dela, o destino que foi imposto a ela. E é isso, gente. Esse é mais um vídeo e espero que tenha gostado.